Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma crença que muitos empreendedores têm e muitas empresas têm. Elas acreditam que existe um botãozinho em algum lugar do colaborador, que é só ir lá apertar esse botão e ele vai ficar engajado na empresa agora, e ele vai mudar do nada. E tem muitos empresários que acham que esse botão é dinheiro e gastam horrores com incentivos e bonificações tentando fazer os colaboradores ficarem engajados. Para demonstrar isso na prática, eu precisaria estar na tua empresa e fazer algumas análises para te mostrar que muitas vezes o salário que você paga não é a motivação ideal que o teu colaborador quer. Ele está precisando de um reconhecimento, de uma comunicação mais adequada e mais assertiva, que vai deixar ele muito mais feliz no cargo dele. E as empresas gastam na sua folha de pagamento valores excessivos para reter talentos. E essa tecnologia é uma tecnologia ultrapassada, tá? De cargos e salários. Ela é necessária, mas ela já é ultrapassada. Então eu tento reter o meu talento pagando a mais para ele. Então eu gasto muito mais e esse dinheiro poderia ser investido em outras coisas que trariam um retorno muito maior, uma felicidade maior do colaborador e um desempenho maior dele. O que acontece hoje? Os empresários, gestores, os líderes têm uma cabeça muito antiquada, e essas gerações que estão entrando, que são mais novas, essas gerações, elas têm uma cabeça diferente, mais antenada, mais moderna, mais atual, e essa cabeça, ela precisa de ferramentas mais novas de gestão de relacionamento, e a gente precisa se desenvolver para que isso aconteça. Então é preciso aprender a ler gente, é preciso aprender a entender os motivadores das pessoas. As pessoas, elas precisam saber com quem elas estão falando, e primeiro elas precisam saber quem elas são, para aí elas saberem com quem elas estão falando. Aqui eu vou dar uma pincelada muito rápida sobre dois tópicos importantíssimos do Enneagrama. A gente pode dividir em tríades. Então você vai ter três tipos de pessoa. Aquelas que são mais mentais, por isso elas não acessam tanto a emoção e não acessam tanto os instintos do corpo, as sensações do corpo, tá? Ela não age tanto corporalmente, ela age pensando. Você fala uma coisa para ela, ela fala, bom, vou pensar um pouco sobre isso. Ela não fala assim, ah, tá bom, eu vou ver isso, ou ah, eu senti que isso não é legal. Não, ela fala, vou pensar um pouco sobre isso. Você tem o emocional. Esse emocional, ele sente muito mais sentimentalmente o mundo. Você fala alguma coisa pra ele, ele fala assim, eu senti que isso não é muito legal. Eu sinto que isso não vai ser muito bom. Ou eu sinto uma alegria imensa quando você me fala sobre isso. Eu fico super feliz, né? Então não é aquele, eu penso, não é, eu sinto. Então o mundo, ele é sentido primeiro pelas emoções, para depois ser racionalizado, para depois entrar em ação muitas vezes, tá? Então o corpo pode ser demorar um pouquinho para entrar em ação o pensamento também pode demorar um pouquinho para entrar em ação. Então essa seria as pessoas mais emocionais. Eu tenho as pessoas mais corporais, né? Elas agem mais nas sensações, não são nos sentimentos, são as sensações. Você fala alguma coisa para ela, ela fala assim, tive uma sensação que isso não vai dar certo. É meio que uma intuição, assim, sabe? Uma intuição corporal. Ela não sentiu nem o sentimento no coração e nem a cabeça dela conversou com ela. Ela pressentiu aquilo. Por quê? Porque ela sente o mundo pelo corpo, tá? Então, essas pessoas têm estratégias de interesses diferentes na organização. Então, essas são as três tríades principais que a gente utiliza no Enneagrama. Só aí você tem uma diferença muito grande de conversar com as pessoas. Pessoas mentais precisam de quadros mentais para entender as coisas. Pessoas emocionais entendem as coisas pela emoção. Pessoas mais corporais entendem as coisas na ação, no fazer. Então, digamos que você vai explicar alguma coisa para alguém lá na tua empresa. Mentais aprendem através de aula. Emocionais aprendem através de afeto, das emoções que geram aquela relação. Corporais aprendem fazendo. Se você for explicar alguma coisa mental para um corporal, ele vai se entediar. Ele vai querer estar fazendo. Ele prefere errar várias vezes e entender como é que faz do que ele ler um manual antes. Então o mental gosta de ler o manual. O corporal gosta de montar o produto e o emocional gosta da emoção de abrir a embalagem, de sentir o cheiro, de ver aquilo, entendeu? Aquele presente ou aquele brinquedo ou aquilo que ele está manipulando naquele momento, e as lembranças que aquilo vai trazer e tudo mais. Então essas três pessoas, elas já têm estratégias diferentes. E a gente precisa aprender cada vez mais sobre essas estratégias.
Vou falar bem rápido aqui também sobre 3 pontos fundamentais, que são os instintos, tá? Eu tenho 3 instintos fundamentais, que são o seu instinto do corpo, né? Vamos colocar assim, um instinto de autopreservação. Eu quero manter o meu corpo, eu quero me manter vivo, eu quero me manter alimentado, eu quero me manter aquecido, eu quero me manter nutrido, me manter hidratado, eu quero me manter numa temperatura boa, eu quero me manter com dinheiro, uma poupança suficiente, eu quero me manter confortável. Então eu penso muito em mim. Esse é o autopreservação. E ele vai ter uma estratégia dentro da organização, porque ele quer pensar nele. Eu vou ter o sexual, que é uma energia muito mais de foco. Ele olha alguma coisa, ele quer aquilo. Então é uma energia de criação, de confronto, de desafio. É uma energia de bater de frente, porque é uma energia que ela é uma energia mais agressiva. É uma energia do arranque, energia da criação, energia do desenvolvimento das ideias. Essa pessoa tem uma estratégia totalmente diferente. E eu vou ter o social, que ela é uma energia de negociação, uma energia política, é uma energia de liderança, é uma energia de aglutinar o grupo, é uma energia de ver a sinergia entre as pessoas, que as coisas aconteçam, é uma energia do cuidado entre as pessoas. Então essas 3 estratégias, elas vão estar dentro da organização. E é fundamental reconhecer as estratégias e saber como é que eu utilizo essas estratégias durante o dia a dia. Então pensa lá na tua empresa, você precisa do cara que faz a manutenção, que é o autopreservação, por quê? Porque ele é o cara que chega todo dia no horário, ele faz tudo o que precisa, dentro do prazo, tudo certinho, não faz um erro, ele é muito focado, muito centrado e adora rotina. Mas você também precisa do sexual, que é aquela energia que ele vai vir e vai ter uma inovação, vai criar uma coisa nova, aquele vendedor que abre aquela conta maravilhosa que você estava precisando, com aquele cliente super grande, que ele foi lá, deu aquela energia, deu aquele pico de energia e conseguiu aquele cliente. E aí você vai precisar do social também, que vai fazer o sexual e o autopreservação trabalharem junto, na mesma equipe. Por quê? Porque precisa desse sentimento de equipe, precisa de alguém que converse com o sexual e converse com a autopreservação para fazer eles trabalharem juntos, para gerar esse senso de comunidade dentro dessa organização e pensar nessa organização num propósito maior. Então você precisa dessas estratégias na organização e elas são 3 pessoas totalmente diferentes que precisam ser geridas de formas diferentes e os relacionamentos vão ser diferentes. Então você precisa entender como é que isso opera. O que eu quero que você pense? Volta o vídeo, assiste de novo e olha qual que você se identifica mais. Ah, eu sou mais corporal e acredito que eu sou mais sexual. Ah, eu acredito que eu sou... Então vamos lá, vou repetir para você. Você pode ser instinto, autopreservação, sexual ou social dominante. Então são esses 3 instintos. Das tríades do Enneagrama, eu posso ser emocional, ajo mais com o coração. Eu posso ser mais corporal, eu sinto mais as coisas no corpo. E eu posso ser mais mental, eu ajo mais com a cabeça. Escolhe qual desses você é. Você falou assim, eu sou mais autopreservação e ajo mais com o coração. E aí você vai mais ou menos já entender qual que é a tua estratégia. Olha para uns 2, 3 amigos, pega o caderno lá e escreve o que você acha que eles são. Tá? Eu acho que aquele lá age mais com o coração e ele é mais uma energia sexual, que é aquela energia explosiva, mais do conflito, mais do arranque, né? Mais da criação, tá? E aí você decide, coloca ali e começa a pensar um pouco sobre isso. Essas são estratégias que eu tô começando a aprender a ler pessoas para eu me relacionar melhor. Valeu, gente, até mais!